está errado? Eu tenho certeza absoluta que só de eu te fazer essa pergunta, você já tem todas as respostas na ponta da língua. Se eu te perguntar o que está errado com as suas finanças, você com certeza já vai saber me dizer de cara. Eu não sei investir, eu não sei administrar bem o meu dinheiro, ou eu precisava ganhar mais, ou eu não tenho o suficiente para realizar as coisas que eu gostaria. Se eu te perguntar o que você não gosta no seu corpo, o que está errado, você já sabe responder, né? Quem é que não sabe, gente? A gente acorda e vai dormir e passa o nosso dia constantemente pensando nestes mesmos pensamentos, que a gente já sabe, decora e salteado a resposta. E não só isso, a gente continua reforçando e potencializando mais e mais e mais e mais e mais esses pensamentos que fazem com que a gente mantenha o foco no que não está certo. Agora eu quero trazer para você uma coisa que foi uma atividade que eu tive que fazer e mudou muito a minha vida. Eu fiz essa atividade, provavelmente estou tentando lembrar aqui enquanto falo com vocês, eu acredito que foi em 2018, 2019. Para quem não sabe, para quem não conhece ainda essa história, eu sempre tive um problema de autoestima muito grande. E eu tinha um complexo com meu corpo, principalmente com relação ao meu quadril. Entendam que, gente, esse vídeo aqui não é pra falar se tá bom ou se não tá bom. Eu inclusive não quero que ninguém comente falando você tá linda do jeito que... Porque esse não é o ponto. Eu quero que vocês entendam a minha jornada. Por quê? Todos nós temos uma história. Em algum momento a gente ouviu alguma coisa que ficou marcado na nossa mente como se aquela fosse a verdade. Muitas vezes foi uma sugestão, uma opinião, foi um comentário de uma pessoa, muitas vezes foi uma crítica mesmo, explícita, escancarada. Muitas vezes foram comentários sutis que no longo do tempo foram reforçando um padrão na sua mente e você passou a acreditar em algo, sendo verdade ou mentira, você acreditou. E aí isso passa a ser uma verdade para nós, não é mesmo? Então eu tinha esse complexo com o meu quadril. Eu queria a todo custo ter um quadril menor e aí eu passei muito tempo da minha vida tentando emagrecer enlouquecidamente, porque onde eu engordava sempre primeiro, no quadril. E aí se eu não estava bem emocionalmente, eu descontava onde? Na comida. E o que ia acontecer? O quadril aumentava. Isso foi virando uma bola de neve. E com o tempo eu fui desenvolvendo uma bulimia. Então, através de uma mentira que eu acreditei, através de focar em uma coisa que na minha mente estava errado, eu criei um complexo e uma verdade absoluta que passou a dirigir muito dos meus pensamentos, ações, decisões e a minha visão. Então, eu queria hoje trazer para vocês uma dinâmica, uma atividade que eu comecei a fazer naquela época e mudou completamente tudo para mim, a forma como eu me via, a forma como eu me vejo hoje e inclusive a forma como eu ajo. Bom, depois que esse complexo aí de inferioridade, essa distorção de imagem começou, eu comecei a me interessar muito, ainda mais, na época eu já trabalhava com moda, mas com a questão da consultoria de imagem. Eu achei que se eu fosse entender mais sobre consultoria de imagem, eu ia saber como disfarçar melhor e me vestir melhor. E isso realmente me ensinou muitas coisas, porque eu comecei a entender como usar truques de imagem para disfarçar o que eu não queria e trazer a atenção para outros pontos que eram os fatores que eu gostava e gostaria de realçar ou que eu não me importava de mostrar. E foi aí que veio uma pergunta muito poderosa, que é o seguinte: o que está certo? E aí, para que eu conseguisse encontrar essas perguntas, gente, eu escrevi em post-its what is right. Na época eu morava fora, já ia escrever em inglês. What is right? O que está certo? E eu colocava esse post-it em vários lugares. Eu colocava no meu computador, eu colocava no espelho do banheiro, no espelho do meu quarto, na porta do guarda-roupas. E o tempo inteiro, quando eu ia olhar no espelho e lembrar de reforçar mais uma vez o que não estava bom, eu me perguntava: o que tá certo? E aí sabe, às vezes quando a gente olha, nossa, hoje eu tô com uma cara de cansado, meu cabelo tá bagunçado, o que tá certo? E aí eu comecei a me treinar a buscar por coisas que estavam certo. E aí o meu foco começou a ir para um outro lado, o que de fato fazia com que eu me sentisse bem, o que já estava certo, o que eu já gostava, o que já estava bom, o que já estava funcionando. E isso começou a me trazer uma liberdade muito maior. Eu comecei a notar, inclusive, que eu gostava dos meus braços, eu gostava do meu ombro, eu gostava do meu colo, eu comecei a notar que eu gostava do meu punho, eu comecei a ver que eu gostava de outras partes
do meu rosto, eu gostava do meu sorriso, apesar de eu não gostar na época, o que não achava que estava certo eram meus olhos, eu tinha muita bolsa, um olhar bastante cansado, bastante olheira, e pra mim eu olhava no espelho toda hora, só olhava pra bolsinha do olho, só olhava pra essas coisas que não fazia com que eu me sentisse bem. E aí, fazendo essa pergunta, o que está certo? Eu comecei a descobrir inúmeras outras coisas que estavam certo, que já estavam boas. Quando eu comecei a fazer essa pergunta no meu trabalho, ao invés de ficar pensando constantemente no que eu não estava fazendo certo, em tudo que faltava, em tudo que eu ainda não sabia, em tudo que eu achava que eu não era boa o suficiente, em tudo que eu achava que eu estava fazendo de errado, eu comecei a pensar, o que está certo? E aí eu comecei a identificar que tinham coisas que já estavam dando certo, tinham coisas que já estavam boas, tinham coisas que eu já tinha evoluído e crescido, tinha coisas que eu já tinha me desenvolvido. E o meu olhar começou, ao invés de virar um raio, uma antena parabólica buscando coisas que não estavam certas, eu comecei a buscar constantemente o que estava certo. E isso começou a ser uma busca que não era só sobre mim, mas sobre as outras pessoas também. Quando eu conheço alguém, eu sempre começo a buscar o que é bom. Nossa, olha que legal isso que ela faz. Nossa, olha que incrível isso que ela faz. Nossa, olha quanto carinho, olha como ela é atenciosa. Eu tô sempre buscando o que tem de bom, o que está de certo em todas as circunstâncias. Pera, gente, tô longe de ser uma pessoa perfeita, de ser aquela pessoa boazinha, certinha, super positiva. Não, eu tenho os meus momentos e olha, meus momentos vêm todos os dias. A gente já falou aqui sobre a nossa mente, não é mesmo? É o tempo inteiro, a gente tem que orar e vigiar. A gente tem que cuidar aqui, gente, porque da mesma forma que a gente consegue fazer crescer raízes saudáveis, todos os dias sementes negativas estão sendo jogadas na nossa mente. E essas sementes negativas são esses: o que tá errado, o que tá errado, o que tá errado. O tempo inteiro procurando problemas, o tempo inteiro procurando, reforçando, olhando e aumentando ainda mais tudo aquilo que não tá bom o suficiente. E quando a gente muda esse foco para o que tá certo, você vai começar a buscar novas possibilidades de fazer o quê? Potencializar aquilo que já é bom. Fazer com que seus talentos, seus dons, suas qualidades, né, os seus diferenciais sejam exaltados. É muito exaustivo viver tentando esconder, disfarçar ou consertar o que não é bom. Agora, quando a gente aprende a reconhecer, a celebrar o que já tá bom, o que não está vai suavizando, vai diminuindo o peso e o fardo daquilo. E aos poucos, você não só potencializando o que é bom, vai saber como lidar melhor com o que não está bom, como a sua confiança e principalmente empatia vão começar a ser transformadas, lapidadas. Por isso hoje eu vou deixar esse desafio para você. Vai, olha no espelho e se responda: o que tá certo? Eu quero que você comece a se treinar a buscar coisas boas em você, no seu corpo, no seu rosto, na sua vida, na sua família, nas suas finanças, no seu trabalho, nas oportunidades onde você mora. O que já tá certo? Então hoje, vamos fazer esse desafio? Ao invés de ficar mais um dia contando pra você tudo aquilo que você já sabe, decore salteado que não tá bom, para que você escreva uma lista. O que tá bom? A gente se vê no nosso encontro de amanhã, mas antes de a gente terminar, posso te deixar um convite? Deixa um like aqui se essa mensagem foi especial para você e me ajuda a semear. Compartilha com todas aquelas pessoas especiais na sua vida. Compartilha com aquela sua amiga, com aquele seu amigo, com aquele grupo de amigas que geralmente se juntam e acabam se criticando demais, acabam focando demais em tudo que não tá bom, inclusive como uma mensagem de que você reconhece e você vê sim muitas coisas que estão boas nelas. É isso, a gente se vê na nossa mensagem de amanhã. Tchau!